Bem-vindos a mais um Bookcast. Hoje a gente vai se aventurar por um território assim verdadeiramente estranho. E bota estranho nisso. Um clássico absoluto do inexplicável. O Livro dos Amaldiçoados, de Charles Roy Fort, que foi publicado lá em 1919. Um livro que basicamente fundou um gênero, né? O fortiano. Exatamente. E a nossa missão aqui é desvendar a primeira parte, os 7 capítulos iniciais, que já dão o tom de toda a obra. E que tom? Assim, O livro abre com uma frase de efeito que é quase um manifesto. Uma procissão dos amaldiçoados. é uma abertura inesquecível. Ele não perde tempo. Já nas primeiras palavras, Forte joga na nossa cara o conceito central que vai amarrar o livro todo. Exato. E a palavra amaldiçoados é muito forte, né? A gente pensa logo em algo sobrenatural, amaldiçoado por alguma entidade, Uma maldição mesmo. mas não é bem isso que ele quer dizer, certo? O que são, para o Charles Fort, esses amaldiçoados? Então, para ele, amaldiçoados são os excluídos. Excluídos. É uma metáfora poderosa para aquela montanha de dados, de relatos, de eventos que a ciência da época, que ele chama de ciência dogmática, Certo. simplesmente não conseguia ou não queria explicar. Tudo aquilo que não se encaixava no modelo vigente era varrido para debaixo do tapete, Ignorado. ignorado, ridicularizado. Esses são os amaldiçoados de Forte. E a linguagem que ele usa para descrever isso é sensacional. Ele fala de batalhões de amaldiçoados, cadáveres, esqueletos, múmias, se contorcendo, cambaleando. É uma imagem quase gótica. Sim, ele está personificando os dados, dando vida a eles, como se fossem fantasmas assombrando os corredores da ciência oficial. Exatamente. Ele transforma dados em personagens de uma processão macabra e, logo de cara, ele já estabelece a filosofia que sustenta tudo. Que é a ideia do ciclo, né? Isso. O que é excluído hoje se torna norma amanhã. E essa nova norma, por sua vez, vai excluir outra coisa. É um ciclo eterno de exclusão e salvação. A heresia de uma geração é o dogma da próxima. Perfeito. Ok, vamos desdobrar essa ideia, porque ela é a chave de tudo. O Ford diz que essa mania de excluir as coisas se baseia numa grande mentira, numa falácia. Uhum. E ele usa uma analogia bem curiosa para explicar isso, que envolve um rato, um inseto e um queijo. Sim, é o conceito que ele chama de continuidade. A analogia é ótima. Imagina um rato e um inseto vivendo no coração de um queijo. Ok, À primeira vista, são criaturas totalmente diferentes, certo? Mas se você pensar bem, os dois estão se alimentando do queijo, incorporando o queijo em seus corpos. eles estão virando queijo. Com o tempo, ambos se tornam, nas palavras dele, transmutações de queijo. Ou seja, a diferença entre eles não é absoluta. No fundo, eles são feitos na mesma matéria. Precisamente. Pro Forte, não existem linhas divisórias reais e definitivas na natureza. Tudo se mescla. Ele usa outro exemplo ótimo, o do vermelho e amarelo. Sim, a fronteira entre o vermelho e o amarelo, o que existe ali? O laranja. Agora imagina que a ciência decida que vermelho é a verdade e amarelo é a falsidade. Ela ignora o laranja. Ao fazer isso, ela simplesmente apaga a existência do laranja, que é uma mistura dos dois. Ela cria uma realidade artificial baseada nessa exclusão. Então, a grande sacada aqui não é só sobre ciência. É uma crítica a qualquer sistema que precise de um outro para se definir. Com certeza. É quase uma lição de filosofia sobre tribalismo, disfarçada de crítica científica. Perfeito. Qualquer sistema, seja a ciência, uma religião, uma nação, que tenta se firmar traçando um círculo e dizendo nós estamos dentro e o resto está fora. Está agindo de forma arbitrária. Exato. Forte diria que é uma tentativa fútil. É como tentar desenhar um círculo no oceano e afirmar que as ondas lá dentro são diferentes das de fora. A água é a mesma, A água é a mesma, o movimento é contínuo. e essa busca por traçar linhas, por criar uma ordem, ele chama de busca pelo estado positivo, não é? Ele lista um monte de ideais, como harmonia, ordem, estabilidade. Sim, e ele diz que toda a existência, em todos os níveis, é uma busca por esse estado de completude, de universalidade. Só que aí vem o paradoxo. O grande paradoxo que o Forte aponta.
que todas as coisas tentam se tornar universais, excluindo as outras. A ciência tenta ser a verdade universal, excluindo os dados que a contradizem. É uma guerra constante de pseudoexistências, como ele chama. Cada uma tentando se tornar a única existência. Mas essa crítica dele à ciência não é um pouco injusta. Afinal, o método científico precisa de exclusão para funcionar, para separar o que é testável do que não é. Essa é uma excelente questão. Ele não está atacando a própria base do que faz a ciência avançar. E o Forte, de certa forma, concordaria com a premissa. Ele não é anti-ciência, ele é anti-dogma. O problema para ele não é o método, mas a atitude. A postura. Aceitar uma teoria como a melhor ferramenta que temos agora. Isso, mas estar sempre pronto para descartá-la quando uma melhor aparecer, especialmente quando os amaldiçoados começam a bater na porta, sabe? Acreditar firmemente para ele é estagnação. É a diferença entre ter um mapa e achar que o mapa é o território. Boa analogia. E é aí que ele decide abrir nas portas e deixar a procissão dos amaldiçoados entrar. Ele começa com algo que hoje parece quase banal. Pedras caindo do céu. Exato. É um exemplo perfeito de um amaldiçoado que aos poucos foi sendo salvo ou aceito. Por muito tempo, a ciência oficial... Incluindo gente grande, né? Sim. Figuras como o grande químico Lavoisier negava categoricamente essa possibilidade. A ideia de que pedras pudessem vir do espaço era considerada superstição de camponês. Peraí. Então, qual era a explicação oficial quando alguém via uma pedra cair do céu e encontrava uma cratera fumegante no chão? A explicação era quase cômica de tão forçada. Diziam que um raio, um tal de raio globular, tinha atingido uma pedra que já estava no chão. Não acredito. Sim, fundindo a pedra e dando a impressão de que ela tinha caído. Ou seja, qualquer coisa era mais aceitável do que admitir que o universo lá de cima pudesse interagir com o nosso mundo. O céu tinha que ser limpo e previsível. Exato. Mas os relatos continuaram se acumulando, pedras e mais pedras caindo. A pressão das evidências ficou insustentável. Como a ciência se adaptou a isso? E aqui está o ponto genial de Forte. A ciência não abriu os braços e disse, estávamos errados. Não. Ela fez o que ele chama de recuo estratégico. Isso mesmo. Ela recuou para uma nova linha de exclusão. A nova explicação foi, ok. Pedras podem cair do céu, mas elas são de origem terrestre. Como assim? A teoria passou a ser que vulcões violentos ou redemoinhos muito poderosos poderiam arremessar pedras para a alta atmosfera e elas depois cairiam em outro lugar. Entendi. Então, mesmo admitindo a queda... Mesmo admitindo a queda, a ciência ainda protegia a ideia central de um sistema terrestre fechado. O dogma de um céu vazio e de uma Terra isolada de invasões interplanetárias era mantido a todo custo. Eles aceitaram o fenômeno, mas continuaram amaldiçoando a verdadeira origem. Exatamente isso. Ok, pedras a gente até consegue, com muito esforço, tentar encaixar numa explicação terrestre. Mas o Forte não para aí, né? Nem de longe. Ele eleva o nível do bizarro. A processão fica bem mais estranha com as chuvas de substâncias orgânicas. Ah, sim. Agora a coisa fica realmente fortiana. O caso mais famoso que ele cita é a chuva de carne de Kentucky, em 1876. Chuva de carne? Pedaços de uma substância que parecia e cheirava carne fresca caíram do céu sobre uma área de uns 100 por 50 metros. Eu fico imaginando a cena. Você está cuidando do seu jardim e de repente começa a chover bife. A primeira reação não seria científica, seria de puro espanto. Com certeza. E qual foi a tentativa de explicação para isso? A primeira e mais famosa foi que um bando de abutres que teriam se empanturrado de carne de cavalo morto voou sobre a área e em uníssono, regurgitou a comida. Abutres com uma ingestão coletiva e sincronizada. Vamos combinar, isso é quase tão bizarro quanto o evento em si. Exatamente. Pro Forte, o que importa não é provar o que aconteceu, mas mostrar a que ponto a ciência vai para criar uma explicação terrestre, não importa quão ridícula ela seja. E teve outra explicação depois, né? Teve.
Uma análise disse que era nostoc, um tipo de cianobactéria que fica no solo e incha com a chuva. Mas isso não explica como ela caiu do céu em flocos. O ponto de Forte é sempre a corrida desesperada para normalizar o anômalo. É isso. E ele não para na carne. Menciona chuvas vermelhas com cheiro de sangue e substâncias viscosas. Ele chega a especular sobre batalhas aéreas, não é? Sim, e é importante entender por que ele faz isso. Ele não está necessariamente dizendo que acredita nessas coisas. Ele usa a especulação como uma ferramenta retórica. Uma provocação. Ele apresenta a explicação dos abutres vomitando e, em seguida, a sua, de criatura gigante sangrando em algum lugar acima da terra. A pergunta dele é: qual das duas é objetivamente mais absurda? E a da ciência tratada como fato. Exato. A dele é ficção, a da ciência é fato. Mas ambas são pura especulação. E aí que ele introduz a ideia das áreas gelatinosas no espaço. Certo, ele nota que muitos meteoritos caem com uma substância gelatinosa em volta. E, em vez de tratar isso como uma curiosidade, ele leva a sério. E se o espaço não for um vácuo vazio? E se existirem vastas regiões, tipo um supermar do Sargasso Celeste, de onde essa matéria vem? Peraí, ele está sugerindo que existem literalmente lagoas no céu? Basicamente, sim. Essa imagem muito poderosa. Não é só uma crítica, é a criação de uma mitologia inteira, uma geografia alternativa para o nosso mundo. É exatamente isso. Ele não está só demolindo a cosmologia existente. Ele está nos mostrando os tijolos para construir uma alternativa muito mais estranha e, para ele, mais interessante. Um universo orgânico bagunçado. Vivo e cheio de lugares de onde as coisas podem vazar para o nosso mundo. E ele tem um argumento que parece ser o checkmate dele contra as explicações convencionais, principalmente a do redemoinho, o fenômeno das quedas sucessivas. Esse é um dos pilares da argumentação dele. Ele desenterra casos como as 7 chuzas de uma substância negra que caíram em Slains, na Escócia. Ao longo de meses. Sim, ao longo de meses, em 1819. Ou as 4 chuvas de poeira vermelha em Siena, na Itália, em 1836. Por que isso é tão devastador para a teoria do redemoinho? Porque um redemoinho é um evento único, caótico. Ele passa, suga tudo e joga de forma espalhada em outro lugar. Isso. Ele não volta amanhã para pegar só o mesmo tipo de poeira e jogar exatamente no mesmo vilarejo. Exatamente. A lógica é implacável. Múltiplas quedas da mesma substância em comum sobre a mesma área restrita, com dias ou semanas de intervalo, não sugere um evento dinâmico como um redemoinho. Sugere algo parado no céu. Sugere algo localizado e estacionário no céu, logo acima daquela área, de onde a substância está gotejando ou sendo liberada. A lógica é forte. Mas será que não existe nenhuma outra explicação que ele ignorou? Um fenômeno meteorológico raro? Ele está sendo totalmente honesto? Essa é a postura cética correta. Forte, claro, tem um viés. Ele seleciona os dados que apoiam sua tese. No entanto, o desafio que ele lança continua válido. Encontrem uma explicação convencional que cubra todos os detalhes. E a ciência da época não tinha. Eles tinham uma explicação para a chuva de poeira, outra para a chuva de sapos, mas nenhuma que explicasse a queda repetida da mesma coisa estranha no mesmo lugar. E a procissão continua, porque não caem só coisas inanimadas. Caem animais. Sapos, peixes. E a ciência da época tentou engolir essa da mesma forma. Primeiro, a negação. Os sapos já estavam no chão, a chuva só os fez sair. E quando não colava? Vinha a explicação de sempre. O redemoinho. Passou sobre um lago, sugou os animais e depositou mais adiante. Mas, de novo, o Forte vai nos detalhes que não batem, né? É a especialidade dele. Ele aponta para a estranha homogeneidade. Os relatos não falam de uma chuva de lama, galhos, folhas e alguns peixes misturados. Que é o que um redemoinho faria. Exato. Falam de chuvas de apenas peixes, milhares deles, muitas vezes de uma única espécie, e de um tamanho similar. Como um redemoinho consegue ser tão seletivo? É como se ele passasse com uma peneira no lago. Exato. E fica ainda mais estranho. Forte cita casos de peixes que caíram já em estado de decomposição. O que sugere que estavam mortos há algum tempo. E como um redemoinho os manteria suspensos por dias? Ou o caso de uma chuva de peixes onde muitos não tinham cabeça.
peixe sem cabeça? Isso muda tudo. Não parece mais um acidente da natureza. Parece, sei lá, um descarte. É bizarro demais. Essa é a reação que ele quer provocar. Esses detalhes destroem a explicação simples do redemoinho. Um peixe decapitado não foi pego de um lago há 5 minutos. Nenhum peixe podre. A acumulação desses detalhes aponta para a ideia dele, que esses animais não estão vindo de lagos terrestres, mas desses reservatórios celestes, essas lagoas supergeográficas. Onde eles vivem, morrem e, de vez em quando, caem no nosso mundo. É uma cosmologia completamente diferente. Então, olhando para esses primeiros 7 capítulos, o método do Fort fica muito claro. Ele é como um advogado de defesa dos amaldiçoados. Perfeitamente colocado. Ele começa com a filosofia, estabelecendo os termos do debate. Depois, começa a chamar suas testemunhas, uma a uma. As pedras, as poeiras, as carnes. E, finalmente, os animais. Cada caso é uma evidência, que sozinha pode ser descartada. Mas juntas, na procissão que ele organiza, o peso se torna esmagador. É um ataque inicial devastador. Ele não está só listando curiosidades. Ele está usando essas anomalias para minar a autoridade da ciência. Exato. A autoimagem que a ciência tinha de si mesma, como a detentora final da verdade. Ele está mostrando as rachaduras no edifício. E o mais impressionante é que ele faz isso usando as próprias fontes da ciência. Jornais científicos, anais de sociedades de pesquisa. Ele não está inventando dados, ele está pegando os dados que a própria ciência produziu e depois amaldiçoou e os está jogando de volta na cara dela. E desafiando. E agora, qual a sua explicação para tudo isso junto? E a resposta, na maioria das vezes, é um silêncio constrangedor. Esses primeiros capítulos são uma preparação de terreno magistral. Fort nos mostra que o mundo pode não ser o lugar limpo e ordenado que nos ensinaram. E isso é só o começo. Ele está basicamente dizendo, vocês acham que chuva de sapos é estranho? Esperem só para ver o que vem a seguir. Ele deixa a gente numa posição muito desconfortável, mas fascinante. Ou você se agarra às explicações oficiais, mesmo sabendo que elas não cobrem os fatos, ou você abre a mente para possibilidades muito, muito mais estranhas. Ele nos força a questionar as fronteiras do nosso próprio mundo. É uma reflexão poderosa para se ter. Sem dúvida. Na sequência, vamos continuar acompanhando essa procissão, analisando as outras partes do livro, onde os amaldiçoados de Charles Fort continuam sua marcha implacável contra o dogma. Na sequência, vamos continuar acompanhando essa procissão, analisando as outras partes do livro, onde os amaldiçoados de Charles Fort continuam sua marcha implacável contra o dogma. Continuando a conversa e a análise, agora falaremos dos capítulos 8 a 13 de O Livro dos Danados de Charles Fort. E aqui a gente entra numa seção que é tipo o coração do argumento dele. A missão é acompanhar a escalada dessa provocação. Fort começa com coisas bem concretas, sabe? Objetos físicos que não deveriam existir. Depois ele mira nos céus, na história, e termina numa especulação que é quase delirante. É uma jornada feita para desmontar nossa certeza peça por peça. Exatamente. É uma estratégia de demolição. Ele não está só listando curiosidades de almanaque. Cada capítulo constrói sobre o anterior para mostrar que a ciência, na época dele, não era uma busca imparcial pela verdade, mas um sistema que ativamente excluía Ou danava, como ele diz. isso, danava qualquer dado que ameaçasse as teorias confortáveis. É um ataque direto ao dogmatismo científico, usando como arma os fatos que a própria ciência escolheu esquecer. Então vamos para a primeira leva de armas dele. O primeiro batalhão de danados que o Fort joga na nossa cara é algo que, à primeira vista, parece pura superstição, né? As tais Thunderstones, as pedras de raio. A ideia de que objetos caem do céu durante tempestades. E essa é a armadilha que ele arma. A ciência ouve pedra de raio e desliga o cérebro. Cataloga como folclore e pronto, segue em frente. Mas o Fort é mais sutil. Ele usa o folclore como um rastro, sabe? Um mapa. Ele cataloga dezenas de culturas, dos nativos americanos aos europeus, que independentemente chegaram à mesma conclusão. Machados de pedra polida, objetos pontiagudos, eles aparecem no chão depois de tempestades.
A crença era que eram armas celestiais, como Christian Blinkenburg descreveu no livro dele A Arma do Trovão. Ok, mas aí é que entra o meu ceticismo, que imagino ser o mesmo de um cientista da época. Uma coisa é uma lenda antiga, outra é a realidade física. Como que o Forte faz essa ponte? Ele faz a ponte mostrando que os relatos não pararam na era da superstição. Ele conecta isso com reportagens de jornais e revistas científicas da época dele, descrevendo a queda de objetos com formas simétricas. Ah, cunhas de metal, esferas perfeitas, até tijolos. A pergunta que ele joga na mesa é a seguinte: por que a gente acha normal cair uma pedra disforme do céu, um meteorito, Certo? mas surta com a ideia de cair algo que parece ter sido feito por alguém? É quase como se a ciência tivesse um preconceito contra a geometria. Um preconceito contra a geometria? Nossa, gostei disso. É uma linha invisível, né? Uma pedra irregular do espaço. Ok, cabe na nossa caixinha. Um disco de quartzo polido como aquele que ele menciona de 6 por 5 centímetros, que teria caído nas Índias Ocidentais holandesas. Aí a caixinha quebra. Exato. Esse disco, que estaria no Museu de Antiguidades de Leiden, é um exemplo perfeito. Caiu depois de uma explosão que todos concordam ter sido meteórica. Mas o objeto em si não se parece com o meteorito. Então, o que se faz? Ignora-se a forma dele. E é nesse ponto que Forte faz uma pausa quase poética no capítulo 9 e reflete sobre o trabalho dele. Ele diz que foi amaldiçoado por gigantes adormecidos. Que é uma metáfora para os grandes dogmas da ciência, que não deixam ele só apresentar os fatos. Isso. E é logo depois dessa reflexão que ele solta a bomba. Talvez o maior hit dos artefatos fora de lugar. O cubo de Salzburgo, ou ferro de Wolfsegg. Sem dúvida, o carro-chefe dos danados. Um objeto metálico, quase um cubo, encontrado em 1885 dentro de um bloco de carvão do período terciário. Só isso já seria um absurdo. O objeto estaria ali milhões de anos antes da humanidade sequer existir. Mas fica melhor. Análises posteriores mostraram que o objeto não tinha níquel, cromo ou cobalto, o que basicamente descarta a origem de um meteorito de ferro comum. O mistério só aumenta. E qual foi a explicação da ciência para não ter que lidar com esse problemão geológico todo? Ah, a explicação é um primor da conveniência. Décadas depois, um curador de museu sugeriu que poderia ser lastro de maquinário de mineração primitivo. Um contrapeso Isso, que caiu na mina. isso. Que caiu na mina e de alguma forma se misturou com o carvão. Forte adoraria essa explicação, porque ela é o exemplo perfeito do que ele combate. É uma hipótese preguiçosa. Totalmente. Não explica a composição química, não explica como ele foi parar dentro de um bloco sólido de carvão. Ela serve só para fechar o caso e restaurar a ordem. É mais fácil dizer foi um acidente de mineração do que a gente não sabe o que diabos é isso. É o ato de danar em tempo real. E se ele já está abalando a geologia e a arqueologia aqui na Terra, era só uma questão de tempo até ele olhar para cima e comprar briga com a mais perfeita das ciências, né? A astronomia. Era o próximo passo lógico. Para o Forte, a astronomia era a mais dogmática de todas as ciências, um sistema que ele descreve como inflado com um material de mito. Ele aponta que a descoberta de Netuno, um dos grandes triunfos da física newtoniana, foi chamada por um astrônomo proeminente de feliz acidente. Sério? Sim, porque os cálculos não eram tão precisos assim. Ele via a astronomia como uma tentativa desesperada de impor uma ordem matemática perfeita a um universo que é, na verdade, caótico e imprevisível. Espera um pouco. No esboço, você mencionou que ele inverte uma filosofia de um tal Spencer. O que é isso exatamente e por que é uma sacada tão boa? É uma crítica brilhante. Basicamente, o filósofo Herbert Spencer dizia que o progresso no universo vai sempre do homogêneo para o heterogêneo. Da simplicidade para a complexidade, sabe? Tipo uma nebulosa de gás que vira um sistema solar. Isso. Ou uma ameba que evolui para um ser humano. É uma ideia de progresso. O Forte olha para a ciência e diz: vocês estão fazendo o exato oposto. Como assim? Ele diz que a ciência pega o universo, que é infinitamente complexo e bagunçado, heterogêneo, e tenta forçá-lo numa caixinha simples, arrumada e previsível, homogênea. E para fazer isso, precisa jogar fora
todas as peças que não cabem na caixa? Exatamente. Ela cria uma homogeneidade localizada, uma ordem artificial. Ah, agora entendi. Então, os cometas que não seguem a órbita direitinho, ou que aparecem e somem do nada, são as peças que não cabem, que os astrônomos preferem varrer para debaixo do tapete para não estragar o modelo perfeito deles. Exatamente. E essa ideia de peças que não cabem se torna ainda mais agressiva e direta no capítulo XX, quando ele volta para a arqueologia e fala de artefatos com inscrições. Ele cataloga uma série de achados nos Estados Unidos, principalmente em antigos montes funerários indígenas, tábuas de pedra, placas de metal, com escritas totalmente desconhecidas. O caso principal que ele cita são as tábuas de Devonport, né? Que tinham uma mistura maluca de caracteres, uma mistura improvável. Tinha ali o que pareciam ser caracteres fenícios, hebraicos, além de números romanos e arábicos. A explicação oficial, quase imediata, foi Fraude. fraude. Especificamente uma fraude de origem mórmon, já que a teologia mórmon fala de antigas tribos de Israel na América. Ok, mas sendo um pouco advogada do diabo aqui, uma fraude mórmon parece uma explicação até que plausível, né? Porque a lógica do forte aqui seria melhor. Porque a boa ciência investiga, e a má ciência aceita a primeira explicação que parece conveniente. O ponto do forte não é provar que os mórmons são inocentes. É a falta de investigação. É a completa e total falta de curiosidade investigativa. Sabe qual foi a prova de que era uma fraude mórmon? Uma placa parecida foi encontrada perto da casa de um ex-mórmon. E foi isso. Não acredito, fim da investigação. Fortune ironiza isso de forma brilhante. Ele escreve: não há um registro encontrável de que tenha ocorrido a algum antiquário perguntar a um Mormon. É inacreditável. Os caras nem fizeram a pergunta mais óbvia. Isso diz tudo sobre o método deles. É pura confirmação de viés. E é aí que ele dá o salto lógico. Ele diz: se esses artefatos não são fraudes e se eles não pertencem a nenhuma cultura terrena conhecida, nem do Velho Mundo, nem do Novo, então, por mais chocante que seja, a única conclusão que sobra é que houve contato com algum outro mundo. Ele joga essa ideia e a reforça com outros dados danados. Pegadas humanas fossilizadas em rochas do período Eoceno, na Nicarágua, selos de porcelana chinesa encontrados em pântanos na Irlanda. Cada achado desses é uma pequena bomba que explode as linhas do tempo que a gente aceita. E é a partir daqui que a gente precisa se segurar na cadeira, porque o Forte pisa fundo no acelerador da especulação. Ele nos leva para um território que é honestamente muito divertido. Ele começa a falar de outros mundos. Sim, ele entra no modo de ficção científica especulativa. No capítulo 12, ele postula a existência de mundos próximos a nós e ele até dá nomes a eles. Monstrator, um mundo de gigantes, e Elvera, um mundo de seres minúsculos. E a explicação dele para as cruzes de fada, aquelas pequenas cruzes de pedra encontradas na Virgínia, é uma das coisas mais bizarras e geniais que eu já li. Ele sugere que poderiam ser obra dos habitantes de Elvera que crucificavam baratas. Exato. Eles especulam que eles as usavam para crucificar baratas. É uma imagem fantástica, claro. E é importante entender o que ele está fazendo aqui. Ele não está pedindo para ninguém acreditar em Elvera ou em elfos que odeiam insetos. Ele está usando a especulação radical como uma ferramenta. Uma ferramenta para quê? Para chocar, para quebrar o que ele chama de hipnotismo do pensamento convencional. O argumento dele é o seguinte: a ciência ortodoxa olha para as cruzes de fada, que são um fenômeno geológico real e estranho, e não oferece explicação nenhuma. Só ignora. Então Forte diz: ok, se vocês não têm teoria, a minha teoria maluca sobre os habitantes de Elvera é tão válida quanto o vácuo de vocês. Minha explicação é tão boa quanto a sua, que é não ter explicação nenhuma. É uma provocação para forçar a imaginação a se abrir. Essa ideia de quebrar o hipnotismo me parece a ponte perfeita para o próximo fenômeno que a ciência até hoje não sabe o que fazer com ele. O arremesso de pedras, o famoso poltergeist. Exatamente. O Forte não está nem um pouco interessado na explicação espiritualista. Ele se interessa pelo fenômeno físico puro.
pedras que parecem vir do nada e bombardear um local. E ele conecta isso à sua grande teoria unificadora, a do Mar de Sargasso Superior. A ideia de que existe uma região de suspensão gravitacional acima da Terra, onde todo tipo de coisa pode ficar flutuando. E o caso que ele usa para defender essa ideia é o de Bismarck em Dakota, que é impressionante. Chuva de pedras e 15 horas depois a mesma chuva no mesmo lugar. Como ele usa isso para demolir as explicações normais de, sei lá, um tornado? Com uma lógica implacável. Um redemoinho é um evento único passageiro. Ele pega detritos de um lugar e joga em outro, uma vez. Ele não voltaria. Ele não voltaria 15 horas depois, pegaria exatamente as mesmas pedras de sílex e as jogaria exatamente no mesmo alvo. A repetição é a chave. Para o Forte, isso só faz sentido se a fonte das pedras não estivesse no chão, mas sim acima do local. Um depósito de pedras flutuando nesse mar de sargassos, que foi perturbado uma vez, causando a primeira chuva. E depois perturbado de novo, causando a segunda. Isso muda tudo. A fonte seria extratelúrica. Precisamente. E ele usa outros dados para apoiar essa ideia, como os relatos de grandes blocos de gelo caindo do céu, muito maiores do que granizo. Ele cita um caso em Rouen, na França, onde caíram fragmentos que indicavam que tinham se quebrado de um único bloco de gelo gigantesco. Para ele, isso não se forma na nossa atmosfera, vem de fora. Então, fenômenos como poltergeists deixam de ser sobrenaturais E passam a ser manifestações físicas de forças e regiões que a nossa ciência simplesmente ainda não mapeou. O saldo destes capítulos, então, é uma verdadeira avalanche de dados que a ciência varreu para debaixo do tapete. A gente passou de artefatos que parecem fabricados para escritas impossíveis, anomalias nos céus, e chegamos a mundos especulativos e chuvas de pedras que se repetem. É um ataque em todas as frentes. Exatamente isso. A essência desses capítulos é o ataque implacável do Forte à certeza. Ele não está necessariamente oferecendo uma teoria final, sabe? Elvera e o Mar de Sargassos são mais ferramentas de pensamento. Do que teses científicas. Isso. O objetivo dele é mostrar que o universo é fundamentalmente mais estranho, mais complexo do que os sistemas limitados que nós criamos para explicá-lo. No fim, ele não dá uma resposta, mas deixa uma pergunta no ar. Uma única e poderosa pergunta. Ao reunir esse batalhão de amaldiçoados, ele nos força a confrontar o nosso próprio dogmatismo. A grande questão não é sobre ETs ou duendes, é O que mais a gente está se recusando a ver? o que mais estamos nos recusando a ver todos os dias, só porque não se encaixa naquilo que já acreditamos saber? Essa é a verdadeira provocação de Charles Fort. E se a gente levar a sério, só por um instante a ideia dele sobre essa região de suspensão, se objetos podem ficar lá em cima, cair e depois cair de novo no mesmo lugar. Isso nos leva a uma reflexão. O que mais pode estar flutuando logo acima das nossas cabeças, invisível, esperando apenas a perturbação certa, o alinhamento correto de forças, para se revelar de forma súbita e dramática. Na nossa próxima análise, continuaremos a explorar as evidências que Charles Fort exumou. Continuando, agora falaremos sobre os capítulos 14 a 20 do Livro dos Verdadeiros Condenados, de Charles Fort. E aqui, a coisa fica cósmica. Fica muito cósmica. Se antes o Fort estava focado em coisas caindo na Terra, agora ele aponta o telescópio para cima. Ele vai direto no coração da astronomia, que era a ciência mais exata da época, e começa a desmontar tudo. Exatamente. É o campo de batalha perfeito para ele. A astronomia do século XIX era, assim, o auge do que ele chamava de positivismo, né? A crença de que tudo era, sei lá, conhecível, mensurável. Tudo se encaixava em fórmulas perfeitas. Isso! E aí o Fortschag fala. É mesmo. E isso tudo aqui que vocês fingem que não existe. Ele argumenta que os cientistas veem o que foram bem treinados para ver. E o caso que ele usa para arrombar a porta é a caça a um planeta fantasma, Vulcano. Certo, então vamos entrar nessa história de Vulcano, porque é um exemplo perfeito de como a ciência pode se enganar, e em grande estilo. Com certeza. A gente tem o Urbain Le Verrier, uma celebridade científica, o
cara previu a existência de Netuno usando só matemática, era um popstar da astronomia. Convencidíssimo. E não era só um palpite, ele baseou os cálculos dele em 6 observações diferentes, de pessoas diferentes ao longo de décadas, sabe? A órbita de Mercúrio tinha uma anomalia, né? Tinha uma anomalia que precisava de uma explicação. E, para ele, a única explicação era um planeta. A autoridade dele era tão, assim, imensa, que quando ele anunciou que Vulcano passaria na frente do Sol em 22 de março de 1877, o mundo parou. E não é exagero dizer o mundo, né? O astrônomo real da Inglaterra, ele mobilizou observatórios da Índia até a Austrália. Sim, tinha gente no Japão, na Rússia, no Chile, nos Estados Unidos, todo mundo com o telescópio apontado para o Sol, esperando o grande momento do Le Verrier. A expectativa devia ser nossa. Absurda. E o resultado foi um silêncio ensurdecedor. Nada. Ninguém, em lugar nenhum do planeta, viu absolutamente nada. Um fiasco global. Um fiasco. E é aqui que a coisa fica interessante no estilo do Forte. Em vez da comunidade científica dizer, ok, talvez a teoria estivesse errada... Ou talvez o gênio tenha errado. Exato. Eles fizeram outra coisa. Eles precisavam de um culpado e acharam um perfeito. Um médico e astrônomo amador, um tal de Lescarbot. Que tinha feito uma das observações originais. Isso. A narrativa mudou pra... aquele amador deve ter se confundido. Viu uma mancha solar e achou que era um planeta. Descredibilizaram a testemunha para salvar a teoria. E é essa manobra que o Forte adora, essa autoproteção do sistema. Mas ele não para aí, né? Ele vai e desenterra dezenas de outros relatos. De astrônomos, profissionais inclusive, vendo objetos escuros perto do Sol. A conclusão dele é que Lescarbot não estava louco. Ele foi só o bode expiatório mais conveniente. E a saga não termina. Tem o eclipse de 1878. O clímax. Durante o eclipse total de 29 de julho de 1878, 2 astrônomos americanos muito respeitados, o professor Watson e o professor Swift, de forma independente, relatam ter visto, não um, mas 2 objetos brilhantes desconhecidos perto do Sol. Então. A prova final, agora vai. Só que não. A astronomia oficial olhou para os dados e disse: bem, as posições do Watson são muito diferentes das do Swift. Como eles discordam, os 2 devem estar errados. E descartaram. Nossa. Mas, para o Fawcett, essa discordância era a parte mais importante. Ele vira o argumento e diz: eles não viram o mesmo planeta Vulcano, eles viram 2 objetos diferentes. Uau, isso muda tudo. Ele não está tentando provar que Vulcano existe. Não, ele está usando a busca por Vulcano para provar que o céu está cheio de coisas que a gente nem imagina. Que o espaço não é esse vácuo limpo com planetas em órbitas perfeitas. Ele está abrindo a porta para superconstruções, como ele diz. Exatamente. O fracasso em achar um planeta arrumadinho vira a prova de um cosmos muito mais estranho. Ok. Então, Vulcano é a rachadura na armadura. Mas aí ele começa a forçar essa rachadura, né? É quando ele fala de anjos e pequenas vias lácteas. Uma linguagem bem poética. O jeito dele de descrever o que hoje a gente talvez chamasse de frotas de OVNIs. Ele cataloga dezenas de relatos de astrônomos profissionais, vendo procissões de corpos, às vezes luminosos, às vezes escuros, cruzando o Sol ou a Lua. Tem aquele exemplo famoso do Messier. Sim, o Charles Messier, o mesmo do catálogo de galáxias. Em 1767, ele relatou ter visto um número prodigioso de corpos esféricos e escuros. Não eram pássaros, sabe? Mas a explicação padrão para isso não seria, sei lá, enxames de insetos, sementes voando? O tenente Herschel que ele cita estava na Índia. O enxame de gafanhotos lá pode ser gigantesco. Sim, essa é a primeira objeção. É a explicação que a ciência dá. Mas é aí que o Forte é implacável. Ele vai nos detalhes que foram ignorados. O Herschel descreveu um fluxo contínuo por 2 dias inteiros. 2 dias. E outros relatos falam de velocidades altíssimas contra o vento. E as formas, alguns observadores descreveram objetos triangulares de estrutura complicada.
Gafanhotos não fazem isso. Certo. São os detalhes que matam a explicação simples. Sempre. Para ele, esses enxames não são daqui. Ele os vê como detritos ou talvez até formas de vida de uma região que ele chama de Mar dos Super Sargassos. Um mar do sargaço celestial. Uma ilha cósmica flutuando sobre a gente. Que ideia. Uma área de onde coisas estranhas chovem na nossa atmosfera. E imagino que isso nos leva direto para outro fenômeno. As escuridões súbitas e inexplicáveis. Exatamente. O foco muda de objetos para eventos atmosféricos. Escuridões profundas, em pleno dia. A explicação padrão, claro, é fumaça de grandes incêndios florestais. O que parece plausível. A fumaça viaja. Sim, mas, de novo, os detalhes. O exemplo principal dele é a Grande Escuridão de 19 de novembro de 1819, que cobre o Canadá e o Nordeste dos Estados Unidos. Era tão escuro que precisavam de velas ao meio-dia. Uau! Só que o evento veio acompanhado de outras coisas. Tiveram relatos de luzes estranhas no céu, tipo auroras, a queda de uma substância preta, uma fuligem, e o mais importante, tremores de terra. Ok. Espera um pouco. Fumaça explica a escuridão. Talvez a fuligem. Mas luzes no céu e terremotos. Como ele amarra tudo isso? É aí que ele propõe a sismologia avançada dele. Para ele, isso tudo não é coincidência. São sintomas de uma causa única. E qual seria? A aproximação de um outro mundo. Um corpo celeste massivo, escuro, passando perto da Terra. A gravidade dele causaria os tremores, a massa dele bloquearia o Sol, causando a escuridão, e material poderia ser trocado entre os dois mundos, explicando a fuligem e as luzes. Essa teoria é de uma audácia inacreditável. Ele está ligando geologia com astronomia de um jeito que a ciência jamais faria. E isso chega ao ápice com a história do Cais de Pedra de Lisboa. Ah, sim. O terremoto de Lisboa de 1755. É o clímax do argumento. Durante o caos, uma multidão correu para se abrigar no lugar que parecia mais seguro. Um cais novo, maciço, de mármore. E ele afundou, imagino. Um colapso estrutural trágico, mas explicável num terremoto. Ah, mas aí vem o detalhe forteano. Os relatos insistem que depois do evento, nada voltou para a superfície. Nenhum corpo, nenhum destroço do mármore. O cais e todas as pessoas simplesmente sumiram. Sumiram. Para ele não foi um colapso, foi uma abdução em massa. Durante a perturbação cósmica que causou o terremoto, na visão dele, algo veio e levou o cais inteiro. Ele está sugerindo que um cais inteiro de mármore com centenas de pessoas foi literalmente levado por uma força externa. Isso. E isso vai muito além de dados estranhos. Exatamente. E esse é o ponto. Ele está construindo um caso para uma cosmologia completamente diferente, onde a Terra não é um lugar seguro, mas um lugar vulnerável. É o dado condenado supremo. E essa atitude de não ignorar é a base da filosofia dele, o inclusionismo, né? A regra é inclui tudo. Isso. E ele aplica isso a outros exemplos. Ele volta para chuvas estranhas, como a chuva de folhas secas que caiu na França em dias perfeitamente calmos, sem vento nenhum. Como folhas caem do céu sem vento. E num dos casos, a mesma chuva de folhas caiu no mesmo lugar 4 dias depois. Um redemoinho não faz isso. E tem a história do balão misterioso também. Sim, um balãozinho de exibição que desapareceu de Paris. Semanas depois, ele é visto perto das Bermudas, do outro lado do Atlântico, ainda meio inflado. Um balão daquela época não duraria horas no ar, quanto mais semanas. Alguma coisa o manteve lá em cima. Exato. E cada exemplo desse desafia uma lei fundamental. Mas acho que ele termina essa sessão com o fenômeno mais bizarro de todos. As sombras nas nuvens. Ah, sim. Esse é difícil até de visualizar. É o condenado perfeito. Foi publicado na Nature, uma das revistas mais respeitadas do mundo, em 1912. Um observador descreveu ter visto sombras escuras, bem definidas, projetadas sobre a camada de cima das nuvens. Sobre as nuvens?
Vindas de cima? Vindas de cima, de um objeto que era ele mesmo completamente invisível. Nossa. O que poderia estar lá em cima, grande o bastante para fazer sombra, mas ser invisível contra o céu azul? E essa é a questão que resume a obra do Forte. O dado é preciso, a fonte é credível, mas a explicação é impossível dentro da nossa física. É o fato que só pode ser ignorado, e para o Forte, ignorar é o maior pecado científico. Então, no fim, essa jornada toda, de um planeta fantasma até sombras de objetos invisíveis, é a forma dele nos forçar a questionar se o céu é tão vazio e previsível quanto nos ensinaram. Exato, ele deixa a gente com essa imagem perturbadora, de que a Terra pode ser só uma propriedade, sujeita a forças que a gente nem compreende. E isso leva àquela ideia provocadora que ele explora mais pra frente. A ideia de que somos pescados. E se esses fenômenos não são naturais, mas controlados por alguma inteligência? Se a Terra é tipo um aquário cósmico, o que isso diz sobre o nosso lugar no universo? Uma ideia profundamente inquietante para se pensar. Na próxima parte, a gente continua essa análise mergulhando em outros fenômenos igualmente desconcertantes. Nessa última parte, vamos falar sobre o trecho final e talvez o mais desconcertante da obra de Charles Forte, O Livro dos Condenados. O material que a gente tem aqui cobre os capítulos finais e aonde o Forte, assim, realmente solta as amarras, né? Totalmente. Vamos mergulhar nos dados mais bizarros, mais especulativos que ele coletou. É quase um desfile de fenômenos que, bom, simplesmente não fazem sentido. Exato. A gente está falando de rodas luminosas gigantes emergindo do oceano, objetos com formas geométricas perfeitas se movendo contra o vento e o grande final, as pegadas na neve. Exatamente. O tema central aqui é o que o Forte chama de a procissão dos condenados. E é crucial entender que a ideia dele não é só criar uma lista de curiosidades. Certo. É um argumento filosófico. Ele está demonstrando caso a caso como a ciência da época dele, e Forte diria a nossa também, ativamente escolhe ignorar ou condenar qualquer dado que não se encaixe nos seus sistemas. É um ataque à ortodoxia, então. É um ataque à ortodoxia. E nossa análise vai nos levar por fenômenos no mar, no céu e, por fim, na Terra. Ok, vamos começar pelo mar, que já é um lugar misterioso por si só. O primeiro caso que o Forte apresenta é o do navio a vapor Patna, em maio de 1880, lá no Golfo Pérsico. Aham. A tripulação viu algo que, olha, parece saído de ficção científica. Totalmente. Eles viram duas rodas luminosas enormes girando, uma de cada lado do navio. E o detalhe que torna isso tão estranho não é só o tamanho, que foi estimado em centenas de metros. Nossa! O relato do capitão, o capitão Avern, diz que os raios das rodas pareciam roçar o navio. A luz estava rente à superfície do mar, não suspensa no ar. Sei. Era algo físico ali na água. Tangível na água. Para tudo, a tripulação viu rodas, não luzes aleatórias, mas estruturas com raios girando. É um nível de detalhe que me parece difícil de inventar. Exato. Qual foi a explicação na época? Alguém tentou dizer que era, sei lá, plâncton bioluminescente? Sim, essa foi a principal tentativa de explicação, mas ela não se sustenta. A bioluminescência não explica a forma geométrica de uma roda com raios, sabe? Claro. Nem o movimento de rotação organizado, que durou mais de 20 minutos. E o mais importante, a luz foi descrita como brilhante, ofuscante, o que é atípico para a maioria dos fenômenos de bioluminescência. Entendi. É por isso que Forte descarta essa explicação. Para ele, é só uma tentativa de normalizar o que é anormal. E é aqui que a especulação dele decola, né? Ele não aceita as explicações fáceis. Ele propõe algo bem mais radical. Muito mais. A ideia de superconstruções. O que ele quer dizer com isso? Olha, o que é fascinante na teoria do Forte é a lógica por trás dela, mesmo que seja assim uma lógica de outro mundo. Uhum. Ele imagina naves ou estruturas de origem não terrestre adaptadas a um meio muito denso no espaço. E ao entrarem na nossa atmosfera, que é muito rarefeita, essas estruturas correriam o risco de se desintegrar. Certo, faz sentido. A solução mais lógica:
mergulhar no meio mais denso que encontrassem aqui, o oceano. Para ele, essas rodas não eram um fenômeno, eram veículos gigantes se refugiando na água. Precisaria de mais de um caso, né? E ele tem. Fort é metódico nisso. Ele mostra que o Patna não foi um caso isolado. Ele vasculhou os registros e encontrou outros. Ah, é? Em 1893, o navio Shah Jahan relatou globos de luz esverdeadas subindo do fundo do mar. Em 1906, o navio Kiowa viu ondas de luz se aproximando. Em 1907, a tripulação do Bintan viu raios de luz girando por meia hora. Então existe um padrão. Ele está construindo um padrão de dados condenados, mostrando que isso acontece repetidamente e é consistentemente ignorado. Essa ideia de estrutura se escondendo no nosso planeta é perturbadora. Mas Fort se limita aos oceanos ou ele vê coisas parecidas em outros lugares? Talvez no céu? TV. Isso nos leva direto a um caso de 1870, com a tripulação do barco Lady of the Lake. O capitão F.W. Banner publicou uma carta na revista Nature descrevendo o que ele chamou de uma nuvem notável. Só que de nuvem não tinha nada, pelo que eu li. A descrição é de uma precisão geométrica que chega a ser assustadora. Pois é. Era um círculo perfeito com o semicírculo interno, e esse semicírculo era dividido em 4 partes, tipo fatias de pizza. Tinha até um eixo central. Isso não parece natural. Exatamente. A forma é o primeiro ponto. O segundo, e o mais crucial para Fortes, é o comportamento. O capitão Banner afirma que o objeto se moveu obliquamente contra o vento por meia hora. Contra o vento? Uma nuvem se move com o vento. Por definição. Além disso, ela não se dissipou. A estrutura ficou intacta e só desapareceu com a escuridão. E a ciência da época ignorou o relato de um capitão de navio? Foi basicamente o que aconteceu. A Nature publicou a carta, mas sem nenhum comentário, sem investigação. Foi tratado como uma curiosidade, uma anomalia ótica, talvez. Sei. E é isso que Fort chama de condenação pelo silêncio. Se você não pode explicar, finja que não é importante. Para ele, a geometria e o movimento controlado eram evidências de algo artificial, uma superconstrução celestial. Se essas coisas no mar e no céu são estruturas, isso levanta uma pergunta óbvia. Do que elas são feitas? Elas seguem as nossas leis da física? Essa é a próxima linha de investigação dele. E, para explorar isso, ele volta a um caso que a gente já mencionou. As pedras que caíram em Durmasala, na Índia, em 1860. Ah, sim. Elas caíram com uma chama de fogo intensa, parecendo um meteoro típico. Só que não era. E aqui tá o paradoxo que me deixa assim perplexa. Ao serem recolhidas imediatamente, as pedras estavam tão geladas que adormeciam os dedos. Exato. Como assim fogo que congela? Isso vai contra tudo que a gente aprende sobre fricção e calor na reentrada atmosférica. E a implicação aqui é profunda. Esse fenômeno sugere o que Fort chama de luz fria. Não é o calor da incandescência que a gente esperaria. É uma forma de luminescência que não produz calor. Certo. Fort usa isso para argumentar que alguns fenômenos, como certas nuvens luminosas, podem ter uma origem externa, mas não operam sobre as leis físicas que a gente conhece. São outra coisa. Então essa ideia de luz fria poderia explicar como um objeto luminoso conseguiria se mover devagar pela atmosfera sem queimar ou explodir. Precisamente. E isso nos conecta ao caso do objeto em formato de torpedo visto durante a grande tempestade magnética de 1882. Ah, esse caso é famoso. Foi um objeto luminoso bem definido que se moveu lentamente pelo céu da Europa, testemunhado por inúmeros observadores, incluindo astrônomos. A velocidade era o problema. Lenta demais para ser um meteoro. Este levou minutos. E como a ciência lidou com centenas de testemunhas, incluindo as suas próprias? A reação é um exemplo clássico da condenação de Fort. Os astrônomos tentaram classificar, chamando de fenômeno meteórico auroral. Meteórico auroral. Mas o próprio nome é uma contradição. Um meteoro é um objeto sólido e veloz. Uma aurora é um fenômeno gasoso difuso. Os dados de um não batem com os do outro.
Entendi. Forte vê isso como condenação por má classificação. A ciência dá um rótulo confuso para algo só para poder arquivar e ignorar, mesmo que o rótulo não faça sentido. É controle da informação. A partir daí, Forte volta a eventos mais concretos. Ele fala de chuvas de sangue e lista os dados. Queda de uma poeira vermelha na Itália, na Suíça. A ciência tinha uma explicação para isso, certo? Sim, e era uma explicação aparentemente sólida. Poeira do deserto do Saara levada por redemoinhos. E em muitos casos essa é provavelmente a resposta correta. Parece razoável. Um grande redemoinho, ventos em alta altitude. Por que Forte não aceita isso? Porque ele encontra um padrão nos dados que a explicação do Saara não consegue cobrir. As quedas sucessivas. Quedas sucessivas. Ele apresenta casos em que uma substância estranha cai sobre uma área muito pequena e dias depois cai de novo exatamente no mesmo lugar. A probabilidade de um redemoinho depositar poeira 2 vezes no mesmo pequeno ponto É quase nula. é astronomicamente baixa. Para Forte, isso sugere uma origem localizada, algo pairando acima daquele local. Ok, preciso admitir. É aqui que o Fortune parece se afastar da análise de dados e entrar na pura fantasia. Uhum. Ele lança a ideia do sistema solar como um organismo vivo. E essas chuvas de sangue seriam hemorragias internas. Como ele justifica um salto tão grande? É importante notar que ele apresenta essas ideias como especulações. Ele as chama de quase-formulações. O objetivo dele não é provar que o sistema solar está sangrando. Certo. O objetivo é mostrar que a explicação convencional à poeira do Saara é inadequada para explicar todos os dados. Ele usa essas metáforas chocantes para forçar quem lê a confrontar um mistério em vez de aceitar uma explicação confortável, mas incompleta. Entendi. Ele está dizendo, minha ideia é louca, mas a sua explicação oficial também não funciona. Exato. Então estamos todos no escuro. Então temos objetos no mar, no céu, chuvas estranhas. Forte está construindo o caso de que a Terra é um lugar muito mais visitado do que a gente imagina. Qual é a prova final dele? O caso que desafia qualquer explicação. Exatamente. Toda essa coleção de dados nos leva ao caso mais famoso e desconcertante de todos, o clímax do livro. As pegadas do diabo em Devon, na Inglaterra. Ah, sim. O evento ocorreu numa noite de fevereiro por volta de 1854. Após uma forte nevasca, uma vasta região amanheceu coberta por uma única fileira de rastros. Eu já ouvi falar disso, mas os detalhes são o que tornam a história tão inexplicável. As marcas eram descritas como tendo garras ou a forma de um U, como um casco fendido. Um formato que ninguém conseguia classificar ou atribuir a qualquer animal conhecido. Certo. E isso é só o começo. O aspecto mais impossível era a trajetória. Os rastros cobriam um território imenso, mais de 160 quilômetros em uma única noite. Em uma noite. E seguiam numa linha quase perfeitamente reta, superando obstáculos intransponíveis. Espere um pouco. As pegadas paravam de um lado de um muro de 4 metros de altura e simplesmente recomeçavam do outro. Exatamente. Sem nenhuma marca de escalada, sem neve deslocada no topo, nada. Isso desafia a física. Exatamente isso. O mesmo acontecia com sebes, pilhas de feno e até casas. Os relatos dizem que as pegadas apareciam num telhado coberto de neve e continuavam do outro lado. Nossa! Como se o que quer que as tenha feito tivesse passado por cima ou através deles. Os rastros também cruzaram o estuário do rio Exe, que tem mais de 3 quilômetros de largura. A população deve ter entrado em pânico. Alguém tentou explicar isso? O que disseram? Animais? Houve uma enxurrada de tentativas. A primeira foi atribuir a animais. Texugos, lontras, ratos. Mas nenhum desses animais anda em uma única fileira por 160 quilômetros. E nenhum deles atravessa um muro de 4 metros. Exato. Um zoólogo sugeriu que texugos pressionados pela fome poderiam ter feito isso. Uma explicação que foi ridicularizada na época. E a hipótese da máquina? Ouvi falar de um balão experimental. Sim, foi outra teoria, de que um balão teria escapado e arrastado suas âncoras. Mas isso também falha. As âncoras teriam deixado sulcos, não pegadas nítidas e uniformes. Verdade. Nenhuma explicação convencional conseguia dar conta de todos os fatos.
Cada teoria explicava uma parte, mas era contraditada por outra. E Forte deixa esse mistério final ecoar, né? Exatamente. Ele não se propõe a dar uma resposta definitiva para as pegadas, para as rodas ou para as chuvas. Seu objetivo é outro. Ele quer questionar a suficiência das nossas respostas. Perfeito. Ele nos deixa com um fenômeno terrestre bem documentado que simplesmente não pode ser explicado por nossa ciência. A grande questão que o livro dele nos deixa, e que é mais relevante do que nunca, é: que dados nós estamos condenando hoje para manter a ordem em nossos sistemas de conhecimento? É uma ótima pergunta. Então, o valor do trabalho de Charles Forte, no final das contas, talvez não esteja nas suas teorias malucas sobre superconstruções. O valor está na coragem dele de olhar para o que a ciência varre para debaixo do tapete, para os dados descartados, e fazer a pergunta mais simples e poderosa de todas. E se? Isso. Ele não era um teórico, mas sim um auditor da ciência, apontando as anomalias que o sistema preferia ignorar. Perfeitamente colocado. Ele é o patrono de todos os dados órfãos. Ele não nos dá um novo mapa da realidade, mas nos mostra todos os lugares onde nosso mapa atual tem buracos. Onde está simplesmente errado. Ou errado. E nos convida a ter a coragem de olhar para esses buracos sem o medo de não encontrar uma resposta imediata. Um convite para pensar por conta própria, que é o que tentamos fazer aqui. Uma análise fascinante de um material igualmente fascinante. Agradecemos muito pela companhia e pela interação. Se gostaram desta análise, não deixem de compartilhar e, claro, convidamos a todos para se inscreverem no canal Arqueobook para mais explorações como esta. Até a próxima!